Longos dias e belas noites, queridos freaks. Tudo bem com vocês? Está começando mais um Mundo Freak Apresenta. E hoje temos aquela pauta leve. Lendas urbanas existem? A gente vai debater aqui hoje. Será que dá pra acreditar na gangue dos palhaços? Você precisa ter medo? A gente vai debater isso hoje. Pra me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo Rafael Jacaúna. E aí, pessoal? Cara, se alguém escreveu uma creepypasta sobre Slenderman, é porque provavelmente ele existe. E temos aqui também a nossa lenda urbana, Ira Croft. Oi, gente. Claro que existe. Beijo para o pessoal de Registro, Vale do Ribeira. A gente tem um próprio Lobisnova, um lobisomem próprio. E é claro que eu vou acreditar, assim como o Slenderman. Então vamos lá, galera. Lenda urbana. Lenda urbana, né? Faz parte dessa coisa do folklore, né? Do folk lore. Né? As histórias que o povo conta, né? Vai meter essa do inglês agora. Folklore. Uma hora dessa. Tá bom. Então, assim, eu estou sendo aqui fazendo bullying comigo. Mas a questão é que as histórias do povo contam é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Inclusive, hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado com a desinformação, com a fake news, que já vitimou pessoas, inclusive, né? É uma coisa da denúncia. Mas, assim, vindo do Rio de Janeiro, tanto é aquela história de toda placa tem uma história. No Rio de Janeiro, toda lenda tem uma história. Toda lenda. Você concorda comigo, Rafael? Eu concordo, porque se tem um motivo para alguém ter criado aquele ali, provavelmente é exagerado? Provavelmente. Provavelmente aumentaram muito? Provavelmente. Mas tem base. Geralmente tem alguma base. Pode ser mentira? Muito provavelmente. Mas veio de algum lugar. A gente tem um cruzamento aí, né? De fábula, da mentira como fábula. Não vou usar mentira, porque senão pode misturar muito com a fake news, com os objetivos das coisas. Verdade. O folclore, estamos falando sobre histórias sobre nós. Histórias sobre pessoas, sobre população, sobre grupos, como a gente vive e como a gente fala sobre nós mesmos, né? Então a gente tem essa fábula e aí cruza. Eu acho que cruza informações reais como a floresta é muito perigosa. O que tem na floresta? Tem monstros. Aí eu acho que mistura as duas coisas. A fábula do monstro, como que a gente imagina, mas o nosso medo é real e o perigo na floresta é real. A mesma coisa que cidades urbanas, né? Existe o perigo real nas cidades urbanas. E aí existe a nossa fábula, que é o que a nossa mente vai criar como medo, né? Por exemplo, você fala dos palhaços, fazendo um paralelo, dos palhaços com o homem do saco, né? O homem do sabão, que era o quê? Uma forma de assustar crianças para que elas não saíssem de casa, além do preconceito com pessoas moradores de rua, ou às vezes pessoas que nem é morador de rua, mas só porque ainda não tá vestida como a sociedade quer, julga aquela pessoa como um monstro, e aí vai se passando um pro outro, né? Tem um monstro, tem um homem que pega as crianças, aí as crianças começam a ficar com medo e começam a criar aquela fábula, e aí deixa de ser uma pessoa que a pessoa só estava ali passando na rua sem querer, né? Só estava ali, às vezes ela estava indo, sei lá, para algum lugar, alguém viu e pensou isso, mas o medo que a gente tem, esse medo urbano, cria essa fábula de que tem palhaços. Vai que tem palhaços de verdade, né? Mas são palhaços ou pessoas vestidas de palhaço? Que tem a diferença aí também, que tem que ser debatida. E isso que você puxou é muito, muito incrível, principalmente hoje em dia, nos dias de internet, é porque tem várias dessas lendas urbanas que nasceram há décadas e décadas, sempre existiram, né, de forma educacional, como a Ira falou, para ensinar os mais jovens, até os mais velhos, e as lendas que surgiram diretamente na internet, nessa onda de creepypasta, e não só para ensinar, mas muitas vezes só para dar aquele medo, contar uma história e construir uma história em torno de algum conto, de alguma lenda que era diferente, de repente, de um assassino, de um crime. Aí se cria uma lenda fantasmagórica, algo paranormal. Então tem várias roupagens isso também. A creepypasta, ela, por ser atual, como se falou, e vinda da internet, né, ela nasceu na internet, diferente dessas lendas antigas, né, onde se usava para dar medo nas crianças como uma forma
forma de punir, educacional muitas aspas, né? Como uma forma de punir, a creepypasta eu já considero ela mais relacionada ao criativo mesmo do ser humano. Estou fazendo uma história para criar medo, estou fazendo uma história para que outras pessoas leiam a minha história, acreditem na minha história e passem a escrever também. E aí ela vira uma outra fábula, muito parecida, né, com o folclore, porque ela passa a ser um folclore da internet, mas eu vejo que ela tem um intencional. Né, quando a gente estudou bastante sobre creepypasta, né, além da gente gostar tanto para fazer o MFC quanto para fazer o audiodrama, eram umas coisas que a gente mais esbarrava. Muita gente que queria ser escritor, queria desenvolver projetos, qualquer coisa ali, independente, começava pela creepypasta por esse processo de se escrever e distribuir, somente distribuir. Eu acho que a gente precisa fazer uma diferenciação aqui muito clara, que é o seguinte. Vamos separar o lance da ficção. Então, creepypasta é outro vídeo. Vamos separar também o lance da fake news. Do perigoso. Vamos falar do clássico, por exemplo. Perfeito. Loura do Banheiro. Que acho que merece até um mundo ficar apresentar próprio, pra gente falar sobre isso, por exemplo. Total. Tem a escola que teria acontecido a lenda original. Em Guaratinguetá. E esta escola, os banheiros, não tem espelhos. Pra não ir testar lá, pra ninguém tentar. Que é pra não tentar o diabo. E também tem aquelas lendas urbanas mais... de cidades em si, que é a agulha que alguém deixa espetando no cinema, né? Algumas coisas mais... Caramba, que rola também de preconceito com pessoas específicas. Não, porque alguém vai vir com uma agulha no cinema, no local público. Contaminada, a agulha contaminada vai te furar. Cuidado. Pra quê, né? E esse tipo de lenda acontece... Já vi notícias reais de pessoas que faziam isso. Isso há muitos anos atrás, mas cria-se uma lenda que aconteceu em um local, e aí diz que isso acontece no mundo inteiro, em vários lugares. É que vira aquela coisa também do tipo, a lenda precede o acontecimento precede a lenda? Porque eu imagino que algumas lendas podem até inspirar pessoas dodói, né, que vão efetivamente, talvez, fazer alguma coisa nesse sentido, né? Tem aquele lance, tipo, né... Eu não vou citar porque o YouTube não lida bem com os termos que acabou de vir aqui na minha cabeça. Mas eu gosto muito dessas lendas, por exemplo, a gente falou aqui da Loura do Banheiro, e tem, por exemplo, eu fiquei sabendo, tem aquela da Loura do Táxi. Você ouviu falar? Do cemitério. Uhum. Não, acho que não é loura, sei lá porque loura. A mulher. Não, mas geralmente é uma mulher. A loira do banheiro, a mulher do táxi. A mulher do táxi, a mulher de branco na estrada. Sim. Que varia um pouquinho, mas é esse mesmo senso a aí. Chorona, né? Que é muito La comum Llorona. no México, nos locais de língua espanhola, tem muito clássico lida também. Lida muito questão de violência contra a mulher, inclusive, né? Sempre coisas que vão para esse sentido, né? Geralmente são pessoas que, né, sofreram violências diversas, etc., perderam filhos e coisas nesse sentido, né? E eu fiquei sabendo que a mulher do táxi... Qual é a história da mulher do táxi? É que seria um taxista, né? Ele pega uma menina, né? Uma moçoila, né? Uma moça, que vai, me deixe na porta do cemitério. Geralmente é à noite, né? Porque esse tipo de coisa não acontece de dia, né? De dia acontece de tudo, mas isso não acontece, né? E aí, ele leva lá, e quando ele chega no destino final, ele olha pra trás pra cobrar a corrida, e não existe. Não existe a mulher sumiu. E qual é a parada? Eu fiquei sabendo que essa história, originalmente, é do Pará. E que essa mulher existe, esse cemitério existe, inclusive a família existe. Inclusive, estava no seu... carro, né? Eu era o taxista. Você olhou e ela não estava mais lá. Eu era o olhou táxi. Pra trás. Por que você foi olhar pra trás? Tomara que tenha sido uma corrida bem curta pro taxista não ter saído muito no prejuízo. Não é? Então, mas aí o fantasma já não tá mais E essa é uma história tão comum que rolou há um tempo atrás no Instagram, no TikTok, um vídeo desse no Japão, onde uma moça entraria no carro, né? E aí seria uma região, acho que teve o tsunami, e aí a câmera do táxi vê ela meio translúcida e ao chegar no local não tem mais ninguém. Teria um vídeo disso. Tem um vídeo disso, rodou, né? Editor, sempre aparece aí de vez em quando. Editor, coloca o vídeo aí agora. E eu vou falar pra vocês também, uma situação que eu passei, que olha aqui como pode se criar uma lenda urbana. Sim. No carnaval, eu estava em Iguape, região Vale do Ribeira. Eu estava em Iguape, que é uma cidade histórica lá no Vale do Ribeira. É uma cidade, assim, muito antiga, com diversas histórias sobre várias coisas que a gente já passou nesse Brasil, né? Principalmente baseado em violência.
E aí já era de madrugada, a gente tava indo embora, eu com as minhas amigas. E uma dessas amigas, moradora de lá, né? Inclusive nós estávamos na casa dela, que é a de Monique. E a gente indo pra casa, passamos em frente a um cemitério. E aquele cemitério bem típico, antigo, sabe? Cheio de arabescos, anjos, sabe? Estátuas, assim, né? E aquela coisa de a parede carcomida, tudo assim. E aí a gente indo embora e a gente viu uma senhorinha, né, uma velhinha bem pequenininha assim, toda encurvadinha, passando e entrando no cemitério. Aí a Di Monique olhou assim, tá vendo aquela mulher ali? Ela mora no cemitério. E só nós estamos vendo. Aí uma olhou pra cara da outra. Aí a gente riu, porque a gente viu que era uma pessoa mesmo. Mas dali, olha uma situação que a gente já poderia, sabe, ficar com medo e dizer que vimos uma mulher entrando no cemitério. Agora, o porquê aquela senhora, 4 horas da manhã, estava entrando no cemitério, eu não faço ideia. Mas a gente viu. Cara, e agora eu estou completamente assustado, porque eu não sei o que essa senhora vai fazer no cemitério. O que ela vai fazer no cemitério? Não tem motivo. Pegou carona no táxi com a mulher do táxi e desceu no cemitério. Ou era a mulher do táxi. Muito bom, muito bom. Não é? Você tem lendas urbanas, né, de lobisomens de cidade também, geralmente cidade de interior, óbvio, né, mas acaba sendo também lendas urbanas, né, muito comum, né, com às vezes fotos e vídeos, né, nunca aparece o bicho, né, é sempre aqui a pegada, né, isso aqui é a marca de sangue, né, ou uma roupa estraçalhada, ou algo nesse sentido, né, tem coisas nesse sentido de monstros até, mas lenda urbana acaba sendo também muito sobre crime, né, como a gente tava falando ali, alguém que... Nossos medos. Exato, né? Lida muito com as nossas ansiedades, Então é um negócio que sempre tem que ter um pouco de parcimônia, mas ao mesmo tempo existem umas tradições culturais que são bem interessantes, como a própria Loura do Banheiro, como eu falei, né? Que existe aquela coisa que é quase um rito de passagem pra criança ali no ensino médio, talvez aquele ensino fundamental pro médio, né? Em que você faz o ritual da Loura do Banheiro, vai testar pelo menos uma vez. E aí você tá no banheiro de casa ou na escola, e é legal porque cada região o ritual muda, né? Uhum. Então às vezes você tem que olhar pro espelho e xingar a loura do banheiro, às vezes só falar palavrão, aí tem que tocar a descarga 3 vezes, né? E aí a loura tem que trancar a porta, obviamente, porta trancada, né? E aí obviamente vai ter aquele teu amigo safado que vai dar uma porrada no vidro, né? Vai bater na porta, né? E vai te assustar e coisa nesse sentido. Que isso? Tu tá insinuando que isso não existe, as pessoas fazem isso pra enganar a outra. Não, eu discordo. Eu acho que não é assim, não. Inclusive, eu acho que você não deve fazer isso em casa, tá? Eu não recomendo. É porque na escola, é porque é na escola que se faz. Nem na escola, porque isso é extremamente perigoso, porque se a loura do banheiro aparecer, você vai estar sozinho. Mas será que ela parece tipo Samara? Tipo, ela vem do espelho e vem arrastando? Como é que funciona? Será que ela vira um encosto e você anda com ela, ela vai acabar com sua vida? Se for um espírito, sim, né? Mas é interessante o que você estava falando, isso, né? Principalmente pegando esse caso da loira do banheiro. A gente tem aqui um país grande, a gente tem vários estados, né? Vários povos, muita mistura. Mas algumas lendas, elas se espalham pelo nosso Brasil e vão mudando, né? Sim. E como isso é o poder da oralidade, né? Porque não é nem mais a internet que interfere. Porque eu lembro que quando eu era criança, tinha na minha escola. Aí tava eu lá em Registro, interior, sabe? Era uma coisa mais rural, simples, eu tava lá na minha escola. E você no Rio de Janeiro, Rafa lá em Belfort Roxo, com a mesma história. Mas a gente não tinha contato, não tinha nada, não tinha internet, ainda mais pobre, fudido, tinha telefone, não tinha porra nenhuma. Como que a gente tava vivendo essa mesma situação em locais diferentes, mas ainda assim trocando essa ideia? Assim como a gente tem, né, a gente esbarra o nosso folclore, né, dos encantados indígenas e depois viraram outras histórias, como que essas coisas foram se transformando assim através da nossa oralidade? Isso é bem antigo. A minha mãe já falava sobre isso, né? Eu nunca brinquei disso na escola, porque a gente tinha medo de outras coisas, mas... Tiroteio. Mas, de qualquer forma, tinha filmes que traziam um pouco disso, mas já tinha essas histórias. Algumas escolas falavam, você já fez isso na escola? Eu, não, né? Não tenho medo da loura do banheiro. É banheiro dos meninos, não tem menina lá dentro. Nossa, olha só que pensamento, meu! Cara, é muito prático, né? Interessante, eu nunca pensei nisso. Menina lá dentro do banheiro. Agora, na banheiro das meninas, a gente não recomendava, então cuidado. Caraca, Rafa, você me fez pensar, vou refletir sobre isso, hein? Porque realmente no nosso banheiro de meninas, ninguém questionava isso. Automaticamente ela estava no nosso banheiro. Lógico.
Interessante. Por quê? Porque tá escrito na porta do banheiro dos meninos que não pode menina. Não pode entrar. E aí não podia. Então não tem menina, então não tem loura do banheiro aqui. Eu acho que a gente devia averiguar isso lá com a cidade que deu origem em Guaratinguetá, porque a escola você pode ir lá visitar, né? Como eu falei, não tem espelho. Mas seria interessante saber se ela aparecia somente no banheiro das meninas ou no dos meninos também. Porque se é uma história real, de uma menina real que morreu, né? Que tem sempre essas histórias meio trágicas, né? Sim. Porque, né, é uma menina, né? E porventura, por diversos motivos, né? Ela teria morrido no banheiro, né? Que deve ser uma coisa chata de acontecer, né? E você tem essa questão de que ela assombra ali, né? Então, de fato, você tem razão. Não precisa nem tirar o espelho do banheiro masculino, porque ela não vai estar lá, vai estar no feminino, né? Então, é isso aí. Caso a se pensar em você que mora, você que está em Guaratinguetá, interior de São Paulo, ou você que trabalha nessa escola, nos ajude a desvendar esse mistério. A loira do banheiro aparecia no banheiro dos meninos? Olha, deixa aí nos comentários. E vocês estão fazendo esse autoconvite aí. Eu vou dizer que eu não vou entrar nesse banheiro. Não vou entrar em nenhum banheiro mais, inclusive. Eu tô usando fralda agora, inclusive. Não quero nem saber de banheiro mais. Que nojo! Então, mas tem umas lendas urbanas que tinham também, outros tipos de lendas urbanas que tinham também nas nossas infâncias e tal. É que, como eu falei, o Rio de Janeiro ele é um pouco quebradinho, né? Ele tem umas questões que são mais deles, né? Onde eu morava tinha o tio de um amigo meu que era lobisomem. Né? Sempre tem. Adoro. O tio que era lobisomem. Tinha uma escola que um amigo meu trabalhou. Não era eu, né? Um amigo meu trabalhou e ele escutou que tinha um fantasma na escola e ele colocou a ideia nos alunos que estudavam no prédio. Ele era professor? Olha a origem, olha a origem ali onde começou. E aí ele escutou que aquele prédio ali tinha um fantasma. E aí o que esse meu amigo fez? Foi buscar a história do prédio e viu que ali no prédio da escola, 50 anos antes, existia um bar, coisa do tipo, de divertimentos adultos. E aí ele buscou essa história e ele falou pros adolescentes que aquele fantasma ali existia, mas ele só aparecia a partir de 5h30 da tarde. Nossa! Muito bom. Seu amigo, ó. E assim, a escola hoje em dia não existe mais, né? Ela fechou, mas não foi por causa dessa história, tá? Mas a galera parou imagino que essa história pode ter ajudado pelo menos um pouco, né? Não, foi mais por incompetência dos donos da escola. Mas, de toda forma, os alunos começaram a reclamar com a coordenação que eles estavam vendo fantasmas e eles não queriam mais estudar naquele prédio ali à noite. E de dia ninguém via nada. Mas por quê? Porque a história foi falada que era à noite. E aí, né? Entendi. Mas eu não tenho nada a ver com essa história. Não, deixa eu fazer eu sou um pesquisador do oculto, né? Deixa eu fazer. Esse professor, ele investigou a história do... Ele era um professor de história? Era professor de história. Entendi. O nome dele era Jacael Rafaúna? Não posso revelar minhas fontes. Mas pode então, ser. O jornalismo poderia sério, ser, né? Poderia ser. Entendeu? Tá, poderia. Pô, mas você falou do tio lobisomem. Eu era louca pra que o meu tio fosse lobisomem, gente. Meu Deus do céu, eu era louca pra isso. Porque assim, fábula, né? E quando eu era criança, e aí eu olhava o mundo e eu pensava, pô, as coisas não acontecem aqui. Eu queria ver o fantástico acontecer. E aí, quando eu soube da história, né, que uma das versões para ser lobisomem tinha que ser o 7º filho, né, depois de 6 mulheres. E o meu tio foi o 6º filho depois de 5 mulheres. Aí eu lembro que a minha mãe contou, eu fiquei muito bicuda em casa. Droga, meu verdade. Tio poderia ser lobisomem. Pô, eu teria um fantástico dentro de casa, eu teria uma história. Ele foi o 6º? O 6º, tinha que ser o 7º filho depois de 6 mulheres. Caraca. Aí na minha casa Bateu são na trave, 5. É na trave, pô. Quase que eu ia ter um lobisomem em casa. Essa lenda é nitidamente... Ninguém mais aqui no Brasil praticamente tem como, né? Imagina ter 7 filhos. Não chega mais a isso. É muito difícil. Pouquíssimas famílias, mas na nossa cultura tem 7 filhos atualmente. E aí, lá em Registro, né? Como eu já comentei em outros MFCs, a gente tinha o próprio lobisomem, que era o Lobisnova, porque era um lobisomem que morava na Vila Nova. Olha só, era só na Vila Nova. E aí criou-se no imaginário popular, naquela época das crianças, dos adultos, né? E aí aquela coisa mais brasileira, né? Pé de porco, orelha de porco, misturava assim, lobo com outros animais. Caramba. Tinha assim, uma participação popular. Existia o fato, né? A gente já conhecia a história de lobisomem, que eu queria que meu tio fosse, né? Que é aquela coisa que a gente era estimulada por livros infantis, essas coisas. E do imaginário popular é diferente. O lobo não tinha aquele aspecto de
totalmente cachorro. Eram animais misturados e tem a ver com a população local. Sabe? Assim como outras cidades também têm seus próprios lobisomens, né? E elas têm a criatura formada pelas ideias que tem ali. Era quase um feijoada homem. Um feijoada homem. Capilobo, não? É Capelobo. Capelobo. Olha aí, é uma feijoada de... Ai, que esquisito, Rafael. Não dá, meu Deus! Não dá trela, Ira. Já foi pra... Não dá trela pro gente, Rafael. Sério, olha. Eu gostaria de fazer um convite, então, pro nosso ouvinte. Qual lenda urbana existia na sua cidade, na sua infância? Quem sabe a gente talvez até faça traga essas histórias, faça um programa especial lendo essas histórias aí. Acho que é uma boa ideia, né? Deixa aí nos comentários do YouTube, né? Lembrando sempre, né? Deixa aí seu compartilhar, sua curtida, né? Clica no sininho. É tudo isso novo pra gente, é novo pra vocês também. Mas a gente tá aqui toda sexta-feira. Gostaria muito de agradecer a presença de você que tá aqui, sua audiência maravilhosa. Olha que equipe. Tirando o Rafael. Olha que equipe maravilhosa aqui. Gente, muito obrigado. E também falar dessa parceria incrível. Para você que não sabe, a gente que é aqui do Mundo Freak, temos essa parceria aqui com o Grupo R1. Uma parceria, espero eu, muito longeva. E para você que quer gravar num estúdio maravilhoso como esse, o que você faz? Entra lá no Instagram do Grupo R1, Estúdio R1, vai estar aqui os links para você. Manda mensagem lá, a gente tá gravando aqui no World Trade Center São Paulo, que é um lugar muito maneiro, um estúdio muito legal. E é isso, gostaria muito de agradecer você que tá aqui sempre com a gente. E aquilo, não olhe para trás. Olha aí, gente. Então, vamos, editor, vamos pra vinheta. Então vamos lá, galera. Lenda urbana. Senão a mulher do táxi vai estar atrás de você. O feijoada homem também. O feijoada homem é um negócio que me deixou muito... Meu Deus do céu. Mas isso muito... você pode usar isso. Ficou horrível, mas ficou bom. Meu Deus, feijoada. Pô, pé de porco, nariz de porco, orelha de porco. Eu falei, caraca. Não, e se eu contar muito pra você bom. Que quando fizeram... O Fantástico foi lá em Registro fazer essa reportagem, né? Aí o pessoal lá, assim, rural, mais caipira, né? O pessoal falava assim, pé de poico. Eu nem falei que isso não é assim. Ai, ele tinha pé de poico.